Olá, muito boa noite. Meu nome é Wilson e eu faço parte do grupo de desobsessão da Associação Espírita Fé e Caridade. Hoje nós gostaríamos de conversar sobre um tema que é muito importante, sobre Jesus e desobsessão. Nós temos entendido, pelas informações desencontradas e não acertadas, de que o processo de desobsessão seja um processo de libertação de um espírito do jugo de um outro espírito. Essa é a informação correta, mas a forma com que nós temos entendido é que às vezes é um pouco equivocada, porque nós acreditamos que essa libertação se dê tão somente pela força. E acreditamos que só se pode libertar um obsidiado, aquele que sofre o processo de obsessão, através da força e naquilo que algumas pessoas chamam de expulsar o espírito obsessor. Expulsar aquele que assedia, aquele que inflige dor, aquele que inflige desgostos e sofrimentos. Em primeiro lugar, nos cumpre analisar e pensar, porque nós temos julgado de que os espíritos obsessores sejam como que espíritos criados tão somente para o mal, com o objetivo do mal. Que sejam espíritos que durante toda a sua existência têm tido tão somente o objetivo de infligir males, angústias e dores à humanidade e àqueles que sofrem mais diretamente a sua influência. Mas isso não é um fato. A doutrina espírita nos coloca da realidade daquilo que nós somos e nos diz que todos nós somos espíritos, que todos nós fomos criados em um determinado momento por Deus, com o objetivo de evoluirmos, de crescermos, de passarmos pelos estágios mais diferentes das experiências até atingirmos o grau maior de perfeição. E quando nós falamos em todos os espíritos, quando a doutrina espírita fala de todos os espíritos, ela fala de todos os espíritos mesmo. Que todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida e têm o mesmo objetivo de chegada. Que todos passam pelos caminhos da ignorância, da simplicidade, que todos precisam desenvolver em si aspectos de progresso, porque existe uma lei central no universo. Essa lei é a lei de amor, mas o eixo central dessa lei é de progresso, porque não existe um único ser no universo que tenha sido destinado à barbárie, ao sofrimento, à maldade. Existe um destino muito belo para todos nós. Nós deveremos nos aproximar cada vez mais de Deus, compreendê-lo, vê-lo, senti-lo, partilhar do seu pensamento, da sua vontade, nos tornarmos instrumentos da sua vontade. E quando nós falamos nisso, nós não estamos falando de um aspecto simplesmente religioso. Não no sentido que nós entendemos religião como sendo um conjunto de práticas, de ritos, de cultos exteriores, porque religião não é isso. Nós podemos estar no nosso trabalho, no nosso fazer, na nossa relação pessoal com aqueles que nos cercam e fazer disso a nossa religião. O médico que ocupa as suas mãos e o seu tempo em promover o bem é um homem religioso, não no sentido do culto ou do rito, mas no sentido da ligação com Deus. E dessa forma, nós entendemos que existem muitos ateus que são muito mais próximos de Deus e da espiritualidade do que muitos que são religiosos.
de tal sorte que o próprio Jesus dizia que nem todo aquele que diga Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem todo aquele que faça os cultos de adoração entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que faça a vontade do Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai que está nos céus? E por céus, nós entendemos toda parte, todo o universo, essência de todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos. Quem faz a vontade do Pai é aquele que promove o bem onde quer que esteja. Mas nem sempre nós agimos assim. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos vícios, pelas nossas fraquezas, pelas nossas torpezas. E muitas vezes nos perdemos nisso e passamos a acreditar que nós somos o fruto daquele mal que nós colocamos ao mundo, que nós fazemos chegar ao mundo através de nós. E que esse mal é fruto direto de nós mesmos também, quando não é bem assim. O mal é tão somente a ignorância do bem, é tão somente não fazer o bem. Por isso, os processos de obsessão, de desobsessão, não implicam em afastar à força um espírito que ainda ignora sua condição de necessidade de progresso, a sua condição de espírito imortal, de ser essencialmente divino, que precisa encontrar a sua divindade. O processo de desobsessão, muito ao contrário, é um processo de esclarecimento, de orientação e de despertamento, de auxiliar ao despertamento daqueles que caminham nessas estradas. E nesse ponto, os envolvidos no processo obsessivo, num processo de obsessão, são aqueles que em determinado momento agiram de uma forma muito contrária à lei divina. Porque a lei divina diz que nós devemos viver o mais próximo possível do bem, onde quer que nós estejamos. Então, esse é um processo de desobsessão que visa orientar aquele que sofre o processo para o fortalecimento de si mesmo, para a autolibertação, porque ninguém liberta ninguém. É necessário que o próprio paciente encontre a sua libertação, mas para isso existe o amparo, a força, a orientação, o cuidado da espiritualidade que nos oferece as suas ferramentas para que nós possamos passar por esses processos. E existe também o processo de libertação daquele que inflige o mal. E algumas pessoas dizem que nos processos apresentados por Jesus nas Escrituras, Jesus expulsava os demônios. Não é uma verdade. Existe aquela passagem em que um pai aproxima-se de Jesus trazendo o filho e muito aflito o pai diz: Senhor, liberta-o, porque esse meu filho sofre desde muito pequeno. Ele atira-se ao fogo, ele cai, ele machuca-se muito. Ajuda-o, Senhor. E Jesus, conhecendo e vendo que ali existia um processo obsessivo, aproxima-se do menino, olha para ele, vê o espírito obsessor e diz: sai dele. E o espírito sai. E a cena é muito bela porque o pai abraça o filho muito emocionado na liberdade que encontrara, mas existe uma cena que nós não conseguimos perceber, porque não é descrita. É a cena que mostra Jesus amorosamente olhando aqueles espíritos, seus trabalhadores, que acolhem o espírito obsessor e que o conduzem para que ele pudesse ser orientado, para que ele pudesse também ser cuidado, porque também o obsessor é alguém muito doente, alguém por quem nós devemos orar, por quem nós devemos lembrar sempre nas nossas preces,
e com um desejo muito positivo de que encontre sempre a liberdade de si mesmo. Porque nós só nos libertamos quando nós somos capazes de libertar aquele que nos faz o mal. Esse é o primeiro passo do processo de libertação. Então, gostaríamos de deixar essas palavras para que nós entendamos que o processo obsessivo não é um processo em que algumas pessoas acabam por cair, porque todos nós já nos relacionamos de forma um pouco mais doentia com outras pessoas e sofremos por a consequência desses maus atos. E ninguém pode apontar o dedo. Ninguém pode apontar o dedo. Nós devemos sempre nos amparar, acolher, compreender. A mensagem era essa para a noite. Não é uma mensagem nossa, é uma mensagem da espiritualidade que nós procuramos traduzir de uma forma muito simples e pequena naquilo que está ao nosso alcance, mas que deve ser refletido por nós. Caridade, naquilo que colocava Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas, para com todos, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos, que Jesus esteja sempre em nossos corações.